Salve, tudo bom? Professor Eduardo, estamos aí continuando nossos conteúdos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre geometria analítica. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, né? A gente já está quase terminando, na verdade, os tópicos de geometria analítica. Já tem toda uma bagagem. Se você está vendo esse vídeo, você já tem que ter visto alguma coisa antes. Não vale chegar, cair de paraquedas aqui do nada, tá bom? São três coisinhas que eu quero falar para vocês hoje. Ângulos entre retas, para deixar alguns lembretes aí. Nem lembretes, é só lembrá-los mesmo ah, da fórmula, de como a gente calcula, não é nada de especial, até porque não tem muita coisa especial aqui. Então, ângulos entre retas, distância entre ponto e reta e cálculo da área de um triângulo por meio da geometria analítica, tudo bem? Sem o área vezes base vezes altura dividido por 2. Por meio da geometria analítica, a gente vai calcular. E aí, começando aqui então, eu comecei já deixei meio prontinho aqui a parte dos usando ângulos entre duas retas. Tenho a reta R, denominada aqui por y igual a raiz de 3x menos 3, e a reta S, y igual a menos x mais 1. Antes de começar, a gente já consegue tirar de informação aqui algumas coisas. Olha só. O coeficiente angular, que a gente chama de m, coeficiente angular de R, quem que é? Lembrando que quando a sua equação está na forma reduzida, isso já vem de graça para nós. Coeficiente angular é sempre o cara que está multiplicando x. Beleza? Então, no caso, o coeficiente angular de R é raiz de 3. O coeficiente angular de S, quem que está multiplicando o x? Professor, ninguém. Claro que tem aqui, ó. É o nosso menos 1. Beleza? Então, o coeficiente angular de S vale menos 1. Com isso, a gente já consegue calcular os ângulos, as inclinações dessas duas retas. Como que a gente calcula? Nós sabemos que o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo, tangente de alfa. Como meu coeficiente vale raiz de 3, tangente de quem que dá raiz de 3? Você vai lá na sua tabelinha dos arcos notáveis, você vai encontrar aí ó, que se o coeficiente angular vale raiz de 3, então a tangente de alfa tem que ser tangente de 60 graus, ou melhor dizendo, o seu ângulo mede 60 graus. Então você pode vir aqui ó, na reta R, o seu ângulo que ele está fazendo com o eixo x vale 60 graus. Tranquilinho. O coeficiente angular de S. Repetindo, né, eu sei que o coeficiente angular é dado pela tangente deste ângulo, vou chamar agora de beta, só para não confundir aqui com o alfa, tá bom? Mas você pode chamar de quem você quiser. Então, o coeficiente angular de S é dado pela tangente deste ângulo beta. Esse coeficiente angular vale menos 1. E aí, a tangente de quem que dá menos 1? Ah, professor, a tangente de 135. Muito bem. Por que 135? Porque é negativo. Se é negativo, tem que estar no segundo quadrante, né? Já começa por aí uma análise trigonométrica. Portanto, ó, o ângulo que a reta S faz com o eixo x mede 135 graus. Beleza. Mas não são esses ângulos que eu quero falar. Eu só coloquei aqui para a gente fazer um exemplo facinho, tranquilinho, e você não pular esse vídeo já de primeiro momento. Ó. Aqui essas informações já são as informações aqui da construção gráfica, que eu não vou nem entrar no mérito, não é o nosso objetivo agora. Eu quero saber do ângulo entre essas duas retas. Quem que é esse ângulo? Esse cara. Normalmente, ou 99% das vezes, a gente sempre está interessado no ângulo agudo que essas duas retas fazem, tá bom? Então está aqui, ó, nosso ângulo agudo, que eu chamei de θ, é esse ângulo que eu quero descobrir. Mas, neste caso, por ser 135, por ser 60, por serem valores conhecidos, a gente poupou o nosso serviço. A gente não precisa nem de fórmula. Como que eu posso resolver isso? Ó? Duas maneiras rápidas. Primeiro, por geometria. Eu sei que o ângulo externo ele é a soma dos outros dois. Ou seja, 135 é igual a 60 mais θ. Isso é uma forma que a gente consegue encontrar esse ângulozinho. Qual que é a outra forma? Ó, faz o suplementar aqui. Se esse cara é 135, para fechar 180, esse cara mede 45. E eu sei que todo triângulo tem que dar 180 a soma interna. Então, 60 com 45, 105. Para chegar em 180, o θ tem que ser 75, que é o valor que você também encontra aqui. Ó.
135 menos 60, portanto, θ vale 75. É disso que a gente está falando. Ah, professor, mas para isso a gente não precisa nem ter aula, porque a gente já sabe. Eu sei. O que eu quero dizer é que nem sempre os valores serão tão bonitinhos assim. Valores, ó, arcos notáveis, que você conhece os ângulos, você consegue já montar e já por geometria mesmo você conseguir calcular esse ângulo entre essas duas retas. Prova do que eu estou dizendo? Olha o segundo exemplo, ó. Temos aqui a reta R, 3x mais y menos 3, e a reta S, 2x menos y mais 8 igual a 0. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever essas retas na equação reduzida, tá bom? Então a reta R vai ficar assim, ó. Como que é a equação reduzida? Você isola y. Então y é igual a menos 3x mais 3. E quem quer a equação S na forma reduzida vai ser y igual a 2x mais 8. Tá lá. E aí, olha o que a gente obteve. Coeficiente angular de R. Quem que é mesmo? Volta aqui, ó. Coeficiente angular é sempre o cara que está multiplicando x. Quem está multiplicando x aqui? Menos 3. Então, coeficiente angular de R vale menos 3. Coeficiente angular de S. Quem que está multiplicando x? O 2. Então, coeficiente angular de S vale 2. Beleza, até aqui, tudo que a gente fez ali que a gente já tinha, nós também fizemos. Bacana. Porém, pega a sua tabelinha dos arcos notáveis lá, 30, 45 e 60. Tangente de quem que dá menos 3? Ah, não tem, professor. Eu sei. Tangente de quem que dá 2? Ah, professor, também não tem. Também eu sei. É disso que eu estou falando. Não é sempre que esses valores serão bonitinhos igual o exemplo anterior. Bom? E aí, como que faz assim? Ah, professor, daí a gente pula para a próxima questão, né? Pode ser, mas não é a ideia principal, tá bom? A gente quer calcular esse cara. Deixa eu fazer aqui em verdinho, ó. Então a reta R, perceba que a reta R, o coeficiente angular dela é negativo. Por isso que a inclinação dela, ó, segundo e quarto quadrante. E aí eu chamei o ângulo alfa, que é o ângulo da inclinação R. A reta S, a inclinação dela é positiva. Portanto, primeiro e terceiro quadrante, já está aqui construído o nosso gráfico. Qual que é o ângulo que eu quero? O ângulo θ, que é o ângulo que está entre eles. E aí, da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, 135, que é o ângulo externo, ele não é o 60 mais o θ? E é isso que eu estou aplicando aqui, ó. Então eu sei que alfa, que é meu ângulo externo, ele é a soma dos ângulos opostos a ele, que é beta mais θ. Belezinha? Muito bem. Mas quem que eu quero desses três? Eu não quero saber o ângulo desse cara, muito menos desse. Eu quero saber o ângulo θ. Você vem aqui, ó. Θ é alfa menos beta. Beleza. Professor, mas isso não me ajudou muito, né? Ajudou, quer ver só? Como que a gente faz para calcular o coeficiente angular? Não é através de uma tangente? Você aplica a tangente daquele valor e você chega no seu coeficiente angular. Então você vai aplicar a tangente de θ. Mas quem que é a tangente de θ? É a tangente de alfa menos beta. Professor, estou começando a lembrar disso aí. É isso mesmo que eu estou querendo chegar. Ó. Lembra lá na geometria? Na geometria não, perdão, na trigonometria? Tangente de A, tangente de B e assim por diante. Lembra da formulazinha? Eu vou escrever a fórmula completa e depois a gente aplica aqui, ó. Tangente de A menos de mais ou menos B é o quê? Lembra dos dois banheirinhos? Você chega, bate na porta, tem gente em A, vai pro próximo, tem gente em B. Esse é charmoso. Não tem gente em A, não tem gente em B. Muito bem. Esse é o nosso jeito de calcular a soma de arcos, né, para tangente. Porém, aqui eu tenho menos. Quando é menos, aqui fica menos e aqui fica mais. Simplesmente isso. Então, entre essas duas, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o seguinte, ó. A tangente de alfa menos beta, quem que é? Pega a fórmula da tangente, ó. Tangente de alfa menos tangente de beta, 1 mais tangente de alfa vezes a tangente de beta. Pronto. Se você chegou até aí, você não erra mais. Por quê?
Quem que é tangente de alfa? Tangente de alfa é o coeficiente angular de R. Então, coeficiente angular de R menos tangente de beta. Quem que é tangente de beta? Coeficiente angular de S. Então, menos coeficiente angular de S dividido por 1 mais coeficiente angular de R vezes coeficiente angular de S. Professor, essa é a fórmula? Perfeito. E aí um detalhezinho. A gente vai colocar isso aqui em módulo. Por que em módulo? Porque a gente está interessado no ângulo agudo, tá bom? Se você não quiser o ângulo agudo, tira esse módulo, e se der negativo, você calcula ele no segundo quadrante e pronto. Mas a gente calcula ele desta forma. E aí, olha só, MR nós temos, MS nós temos. Só substituir. Vai ficar assim, ó. Espero que pegue aqui embaixo. MR vale menos 3, MS vale 2, 1 mais MR, que é menos 3, vezes 2. Então, isso aqui é menos 5 dividido por menos 5, que é igual a 1. E quanto que é a tangente, o ângulo de quem que vai dar 1? Tangente de 45 graus. Ó. Pronto. Esse θ vale 45 graus, já que a sua tangente vale 1. É isso que a gente acabou de calcular, o ângulo entre essas duas retas. Bonito demais, não é mesmo? Muito bem. Quanto você anota aí? Eu vou apagar aqui para a gente dar sequência no próximo tópico, no próximo assunto que eu quero falar contigo. Agora deixa eu só pegar minha canetinha, falar aqui sobre distância entre ponto e reta. Professor, você vai fazer a demonstração da fórmula também? Não. Por quê, professor? Porque seria uma aula de 1 hora só para a gente fazer essa demonstração, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar a fórmula pronta. A distância entre um ponto P e uma reta R qualquer é dada da seguinte forma. Módulo de AX 0 mais BY0 mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. Quem são esses caras? O seguinte, você vai ter a reta R. Só a reta R eu vou chamar aqui de Y não, perdão. Vou chamar aqui de AX mais BY mais C igual a 0. E você vai ter que ter um ponto P, que eu vou chamar aqui de coordenadas A e B. Não necessariamente esse mesmo A e B. Bom, esse A e B, vou chamar de... Vou deixar assim mesmo, você não confunde depois não. Beleza. Então o que é importante a gente ressaltar aqui? Quando a gente vai calcular a distância entre ponto e reta, quando a gente escreve essa fórmula, aqui não tem muito problema, mas vale a gente lembrar que esses valores A, B e C são os coeficientes de x, y e do seu termo independente. Então é muito importante você deixar a sua equação na forma geral, tá bom? E não na forma reduzida. A forma reduzida, que foi o exemplo que a gente fez anterior, ele é muito válido quando a gente quer informações do tipo o ponto que corta o eixo y, ponto, a raiz daquela reta, o coeficiente angular. Essas informações vêm de graça devido à equação reduzida. A equação geral ela é muito mais útil para a gente devido ao formato da fórmula para calcular essa distância. Então, ó, esse A é esse carinha aqui, ó, A. Esse B é esse B, C, beleza? Vem tudo bonitinho aí, ó, tudo garantido. E dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que aí também é o nosso A e o nosso B ali, tá certo? Muito bem. Vou fazer um exemplozinho para a gente poder ver como que fica mais elegante esse cara. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Enquanto você vai anotando. Ou nem precisa, né? Já tem anotado aí, talvez. Deixa
Deixa eu pegar aqui no livro um exemplozinho, olha lá, ó. Calcular a distância do ponto P, que é dado por 9 e 3, as suas coordenadas, a distância deste ponto até a reta R de equação 6x menos 8y, 6x menos 8y, menos 3 igual a zero. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Fórmula da distância. Distância do ponto até uma reta é o módulo do AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que é exatamente o que eu já tinha escrito aqui. Então, repetindo. Quem que é A, B e C? São os coeficientes da sua equação. Ó, o seu A, o seu B e o seu C. Tranquilo? Professor, e quem que é x0 e y0? Seu x0, y0. São as coordenadas do seu ponto. E aí, você só vem aqui e corre para o abraço. Ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha azul. Vai ficar assim. Nosso A vale 6, x0 vale 9, mais B vale menos 8, vezes o y, que vale 3, mais C, que vale menos 3, dividido por raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Pronto. Perceba que não tem nem incógnita, nada. Bonitinho, só conta do jeito que vocês gostam. 6 vezes 9, 54, menos 24, menos 3. Dividido pela raiz quadrada de 36 mais 64. Então, isso aqui vai ser 54 menos 27 dá 27, se eu não me engano. Espero que esteja certo. E aqui embaixo, 36 mais 64 dá raiz de 100. Módulo de 27 é o próprio 27. Raiz quadrada de 100, 10. Então tá aí. A sua distância deste ponto até a reta, 27 décimos, ou se você preferir, 2,7. Professor, mas o que significa geometricamente isso? O que eu vou construir aqui, não estou seguindo a ideia das informações que ele te deu aqui não, tá? Estou fazendo geralzão. Então o que acontece? Ó, eu tenho uma reta qualquer, uma reta R, e tem um ponto P. Pode estar aqui, pode estar aqui, 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 enfim. Em alguma região desse plano cartesiano existe esse ponto P. Quando ele fala da distância, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é você pegar esse ponto P e fazer isso aqui, ó. Isso não é distância. Tudo bem, você está chegando nessa reta R, mas não é disso que eu estou falando. Toda vez que a gente fala de distância, é a menor possível. E essa menor possível sempre vai formar 90 graus quando você chega nessa reta, tá bom? Então, se esse gráfico fosse referente a essas informações, é esse pedacinho aqui, ó, que nós encontramos, que vale 27 décimos, ou se você preferir, 2,7. É a distância desse ponto até essa reta R. É isso que a gente calculou, que a gente acabou de montar. Tudo bem? Vou fazer um outro exemplo sobre isso, que é um pouquinho mais elaborado. Deixa eu só apagar aqui de novo. Deixa eu pegar as informações aqui, ó. Calcular a distância entre as retas R, que é dada por 3x mais 4y menos 11 igual a zero. E a equação da reta S, que é dada por 3x mais 4y mais 9 igual a zero. E aí você deve estar se perguntando, professor, ferrou. Porque a fórmula, a gente precisa de um ponto e de uma reta. Aqui eu só tenho duas retas. Calma. Primeira coisa, observe que o cara que multiplica x e y, em ambas, são os mesmos. Isso nos ajuda em muito. Então, é sinal que essas retas são paralelas. Vou fazer um paralelo mais decente aqui, né? Mais higiênico. Calma aí. Ficou um pouquinho melhor. Ó, temos aqui a nossa reta R e a reta S. Ele quer saber a distância entre essas duas retas.
Para calcular a distância entre duas retas, basta eu escolher um ponto qualquer, não sei qual vai ser, mas você que escolhe, e aí você calcula essa distância até a outra. Professor, mas por que? E se eu não pegar o mesmo ponto que você? Vou te contar um segredo, cara. Não tem problema. Vai dar a mesma distância. Porque a distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma. Tá? Lembrando que duas retas paralelas nunca se encontram. Sem aquele papel, professor, mas no infinito elas vão se encontrar, né? Como que você chega no infinito, cavalo? Não tem como. Tá bom? Então, duas retas paralelas nunca vão se encontrar. Portanto, não é porque eu peguei o ponto 1 e 2, um exemplo, e você pegou o ponto 10 e 11, que a distância vai ser diferente. Porque a distância sempre vai ser isso aqui, ó. Sempre vai ser esse pedacinho, tá bom? Professor, mas eu não tenho ponto. Eu sei que você não tem um ponto. O que eu faço? Você escolhe um. Vamos pegar aqui a reta R, ó. Nós temos a equação 3x mais 4y menos 11. Eu quero que o meu x seja 1. E aí você calcula e vê quanto que dá o y para que o seu x seja 1. Então vai ficar aqui, ó. 3 vezes 1 mais 4y menos 11 igual a 0. Então 4y menos 8 é igual a 0. Portanto, o y vale... Ah, rapaz, eu tinha falado ponto 1 e 2 sem querer deu certo, hein? Juro que não foi calculado isso. Então, nosso ponto, o ponto 1 e 2, ó. Pronto. Para quando x valer 1, você faz as continhas e encontra o valor de y para que isso aconteça. Fechou. Professor, eu escolhi 1008 para x. Tudo bem, lembrando que é você que vai fazer a conta. Tá bom? Não questiona, mas você pode escolher quem você quiser. Raiz de 3, raiz de 79 dividido por raiz cúbica de 8, enfim. Escolhe quem você quiser. Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, quem que é a distância do ponto P até a reta S? Ou vice-versa, né? Tanto faz. Mas como esse ponto P pertence à reta R, então, na verdade, você calcula o ponto P até a reta S. E aí vai ficar um AX0 mais um BY0 mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí olha lá. Quem que é o nosso A? Vamos voltar. O A vale 3, perdão, em relação à reta S. O A vale 3, o B vale 4 e C vale 9. Então vai ficar 3 vezes o X, que é 1, mais B, que vale 4, vezes o y, que vale 2, mais c, que vale 9, dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí, essas continhas aqui, ó, tranquilinhas. 3 mais 8 mais 9, dividido por raiz quadrada de 9 mais 16. 3 mais 8 dá 11, 11 mais 9 dá 20, módulo de 20 é 20. Dividido por 9 mais 16 dá 25, raiz quadrada disso é 5. 20 dividido por 5, 4. Tá aí. Então, essa distância vale 4. E sempre valerá 4, tá bom? Indiferente do ponto que você tenha escolhido. Até peço que você escolha um outro ponto, diferente do meu, e faça para você verificar mesmo que vale, indiferente de quem você escolher. Isso é arbitrário. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar, só quero lembrá-los de como calcular a área de um triângulo por meio da geometria analítica. Mas por que, professor? Eu já sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Um pontinho A aqui, de coordenadas 1 e 1. Um ponto B aqui, vamos colocar coordenadas aqui 5 e 2. E um ponto C, que é o ponto B. E um ponto C aqui, de coordenadas 2 e 4. E aí a gente tem esse triângulo aqui, ó. Deixa eu apagar esse negócio para não ficar tão feio. Pronto. Esse é o nosso triângulo que a gente quer calcular a sua área.
Eu já sei que o ponto A tem coordenadas 1 e 1, o ponto B tem coordenadas 5 e 2, e o ponto C tem coordenadas 2 e 4. Aí você fala, professor, mas eu ainda gosto base vezes altura, dividido por 2. Tudo bem. Quem que é a sua base? Ah, professor, AB. Tá bom. Então você vai ter que calcular uma distância entre dois pontos, né? Lembrando a fórmula da distância? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada do xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Tá. Ah, professor, mas isso você decora, eu faço rapidinho. Beleza. Então você descobriu quem que é seu AB. Aí você precisa da altura. Quem que é a altura? A altura relativa a AB vai ser um cara aqui, ó, cara que parte de C e toca o seu lado AB fazendo 90 graus. Ou seja, você vai ter que calcular a distância desse ponto até essa reta para encontrar essa altura, que é essa forma que a gente aplicou aqui, a distância do ponto até a reta. Legal. Professor, mas eu não tenho essa reta. Então, aí você vai ter que encontrar a equação da reta que passa por AB e calcular essa distância de ponto até aqui. Beleza? Aí você encontrou essa medida. Filé. Aí você tem esse cara, aí você pode aplicar base vezes altura dividido por 2. Mas perceba que só falando eu já levei uns 3 minutos para te falar isso. Então como que a gente pode calcular essa área? Da seguinte maneira. Por meio de geometria analítica, a área é dada por meio que multiplica o determinante destes pontos. E aí vai ficar o seguinte, ó. Meio, desculpa, aqui é o módulo desse determinante, do módulo. Meio vezes, monta esse determinante, ó. 1, 1, 5, 2, 2, 4. Mas tá faltando elemento, né? Porque determinante tem que ser quadrado. Sim, aí você completa todo mundo com 1. Pronto. Uma matriz 3 por 3, você pode utilizar Sarros, Laplace, o jeito que você achar melhor. Bom, fazendo aqui um pouquinho mais rapidinho, ó, vai ficar, esse determinante vai ser 2 mais 2 mais 20, menos, voltando, fica menos 4, menos 5 e menos 4. E aí, então, isso aqui em módulo, né? Lembrando, então vai ficar meio, que multiplica 2 mais 2 dá 4, menos 4 zerou. 20 menos 9 dá 11 em módulo. Portanto, a área deste triângulo é 11 meios. Está aí a sua área pretendida para este triângulozinho, aproximadamente não, né? 5,5 unidades de área para este cara, tá bom? Então, repetindo, como que a gente calcula a área de um triângulo? Deixar aqui do lado, ó. A área de um triângulo é a metade do módulo do determinante das coordenadas dos pontos que você tem. Fechou? Era isso que eu queria te passar. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, tá? Manda lá no Instagram, algum lugar, que a gente dá um jeito de fazer algum outro exemplo, tentar melhorar isso aí, tá bom? Beijos, abraços e até a próxima.